Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar início à nossa reflexão da sexta-feira da Paixão. Estamos no ano A, Mateus, nosso 19º encontro. A liturgia da Sexta-feira Santa tem seu início, isto é, o início através de um documento, através de um testemunho escrito em Jerusalém. É claro que essa celebração já existia muito antes, mas nós temos o primeiro documento sobre essa Sexta-feira Santa, através de um livro chamado Peregrinação de Etéria. É uma mulher monja, que fez os caminhos de Paulo e depois terminou em Jerusalém para participar da Semana Santa. Depois de uma noite de vigília na Etéria, no Monte das Oliveiras, de manhã cedo, descia-se para o Getsêmani, e ali se lia o relato evangélico da prisão de Jesus. A procissão saía do Getsêmani até o Gólgota. Ali lia-se os textos que falavam da presença de Jesus diante de Pilatos. Ao terminar, cada um ia para sua casa descansar um pouco, passando antes pelo Monte Sião, a fim de venerar a coluna da flagelação. Por volta do meio-dia, havia novo encontro no Gólgota, e ali se venerava o madeiro da cruz. Fazia-se durante 3 horas leitura dos textos do Antigo e do Novo Testamento, alternando entre salmos e orações. O dia terminava na Igreja da Ressurreição. Nesta igreja, li o texto da deposição de Jesus no túmulo. Vemos nesta liturgia das 15 horas que vamos celebrar na sexta-feira, a proclamação de 3 leituras. A primeira leitura é tirada do profeta Isaías, capítulo 52, versículo 13, até o capítulo 53, versículo 12. Vemos aqui o servo sofredor, prefiguração de Cristo no mistério da cruz, da redenção. Isto é, esse servo foi submetido a sofrimentos, foi vítima das piores perseguições, foi um ser desprezado pelos homens, aparentemente abandonado pelo próprio Deus. Este servo oferece-se em sacrifício de expiação pelos pecados dos seres humanos, e o Senhor Deus o fará chefe de um povo incontável. Este servo, como foi dito, lembra-nos o justo ultrajado, cuja morte a todos salvou do pecado, que Deus Pai o exaltou na glória. O salmo responsorial é o Salmo 30, 31, 30 versão grego-latina, 31 versão hebraica. E tem como refrão: Pai, em vossas mãos entrego o meu espírito. É um salmo do período do pós-exílio da Babilônia. Vemos que todo homem provado e humilhado pode fazer sua a oração de Cristo na cruz. Já a segunda leitura, Jesus vem entronizado, isto é, na carta aos Hebreus, junto ao Pai, como sumo sacerdote, pela sua total obediência, vencendo assim a desobediência de Adão, e que de todos tornou-se causa de salvação eterna. Estamos, então, na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 14 e 16, depois do capítulo 5, versículo 7 e 9. Mas hoje eu vou dedicar bastante, longamente,
no Evangelho de João, fazendo um comentário ao Evangelho de João. O Evangelho de João, dessa sexta-feira, o Evangelho é formado pelos capítulos 18 e 19. Podemos encontrar nestes capítulos 18 e 19 5 partes. A primeira parte, Jesus no jardim, do outro lado da torrente do Cedron, capítulo 18, do versículo 1 a 11. A segunda parte, encontramos Jesus diante de Anás, João capítulo 18, do versículo 12 a 27. A terceira parte, vemos Jesus diante de Pilatos, capítulo 18, versículo 28, até o capítulo 19, versículo 15. A quarta parte é a parte da cruz de Jesus, capítulo 19, do versículo 16 a 37. E a quinta e última parte é o sepultamento de Jesus no novo jardim, capítulo 19, versículo 38 a 42. Vamos ver em parte, então, esses capítulos. A primeira parte, o jardim, capítulo 18, versículo 1 a 11. Esse jardim representa o antigo Éden, onde há o confronto de Satanás e Jesus. Podemos encontrar essa referência fazendo um paralelo com a quinta parte, o novo jardim da nova criação, o novo Éden, onde foi colocado o corpo de Jesus que ressuscita. No texto de João, Judas representa Satanás, como vimos em João capítulo 13, versículo 27. Diz assim: nesse momento, depois do pão, isso é, depois que Jesus deu o pão a Judas, Satanás entrou em Judas. Para São Lucas era a hora de vocês e o poder das trevas. Lucas capítulo 22, versículo 53. Vemos dois grupos nessa primeira parte. Primeiro, Jesus e os discípulos. O segundo grupo, o destacamento de soldados, alguns guardas, sumos sacerdotes e fariseus. Vemos duas atitudes aqui. Jesus que se adianta, tem consciência de tudo o que vai acontecer e vai ao encontro de Judas e seu grupo. Atitude de Jesus: a quem procurais? O grupo com Judas responde: a Jesus, o Nazareno. Jesus responde: sou eu. Jesus é sou eu. Podemos tomar a passagem de Jesus que diz no Evangelho de João: então os judeus disseram: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Jesus respondeu: antes que Abraão existisse, isto é, viesse à existência, eu sou. Então pegaram em pedras para apedrejar Jesus. Jesus é eu sou. Deus, divino, existia antes de Abraão e antes de tudo que foi criado. João capítulo 8, versículos 57 a 59. Judas e os soldados estão diante do sou eu, Jesus. Eles foram encontrar Jesus com lanternas e tochas, efêmera luz, para encontrar aquele que é a luz do mundo, aquele que é eu sou. Diante de eu sou, Judas, que personifica Satanás e o poder deste mundo, e seus soldados, caem por terra, não se sustentam. No fim, Jesus diz preocupado, porque ele quer poupar aqueles que eram seus. Se a mim que procurais, deixai que esses se retirem. Lembrando Jesus que diz: eu os protegi e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, Judas. O filho da perdição é Judas. João capítulo 17, versículo 12. Jesus se entrega nas mãos dos poderes deste mundo, mas protege os seus. A cena tem outro confronto.
Pedro com uma espada e o servo do sumo sacerdote. Pedro corta a orelha do servo, chamado Malco. Jesus então censura Pedro, pois Pedro impede que Jesus realize a vontade do Pai. Jesus assume a missão do Pai. Ele deve assumir a missão. Pedro não pode ser barreira. A segunda parte desenrola na casa de Anás. Podemos ver essa parte em 3 momentos. O primeiro momento é o interrogatório de Pedro, feito pela porteira, capítulo 18, versículo 15 a 18. A segunda é o interrogatório de Anás a Jesus, capítulo 18, versículo 19 a 24. A terceira continua o interrogatório de Pedro, capítulo 18, versículo 25 a 27. Aqui temos, então, 3 partes. Pedro interrogado, primeira parte. Segunda, Jesus interrogado. Terceira parte, Pedro interrogado. O centro da cena é Jesus, que está sendo interrogado por Anás. No primeiro interrogatório, Simão Pedro e um outro discípulo seguiam a Jesus, que estava preso. Este discípulo, era conhecido do sumo sacerdote, entra no pátio com Jesus. Provavelmente era Nicodemos. Ele faz Pedro entrar. Ele foi interrogado pela criada. Uma mulher vai interrogar a Pedro. Ele nega ser discípulo de Jesus. Pedro vem interrogado por uma mulher e criada. O segundo interrogatório é de Anás, que pergunta a Jesus sobre seus discípulos e o ensino dele. Jesus responde que ele nada tem a esconder. Falou abertamente na sinagoga e no templo, espaço religioso. Onde estava Anás, sumos sacerdotes, que não ouviram aquilo que Jesus falou? Ele não se escondeu naquilo que ele falou. Jesus diz a Anás que ele falou no lugar onde Anás deveria estar. Que ele, então, pergunte àqueles que ouviram o que Jesus disse. A resposta do soldado foi um tapa, uma rejeição. Jesus nada falou de mal que mereça o tapa. Ele se afirma diante de Anás que não tinha autoridade para julgar Jesus, mas somente tinha autoridade Caifás, que era sumo sacerdote daquele ano e que havia decidido que Jesus deveria morrer pela nação. Este interrogatório na casa de Anás era ilegítimo e sem autoridade. Anás o envia a Caifás. Ao enviar a Caifás, entra novamente o interrogatório de Pedro do lado de fora. Ele negou mais 2 vezes não ser discípulo de Jesus. No final da cena, o galo canta. O galo aqui não é o animal, mas é o som da troca de guardas. Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. A terceira parte é Jesus sendo interrogado por Pilatos. Esta cena da terceira parte tem 7 momentos, 7 partes. A primeira revela a hipocrisia das autoridades judaicas, que entregam a Pilatos para julgar Jesus. Passa então a um julgamento político de Jesus. Como era de manhã, eles não entram no palácio e ficam fora, para que ficassem limpos e assim pudessem comer a Páscoa. Não queriam se sujar com a condenação de Jesus, nem com a morte dele, nem mesmo entrar num lugar impuro, o palácio de Pilatos. Aqui Pilatos sai. Agora nós vamos ver vários encontros. Pilatos sai, Pilatos entra. Pilatos sai, vai ao encontro dos judeus, capítulo 18, versículo 29 a 32. Os judeus pedem a condenação de Jesus. Depois, Pilatos entra.
João capítulo 18, versículo 33 a 37. E inicia o diálogo de Pilatos com Jesus. Pilatos pergunta: Tu és rei dos judeus? Jesus revela que o seu reino não é deste mundo. Depois Pilatos sai, capítulo 18, versículo 38 a 40, e diz não encontrar em Jesus nenhuma culpa. E coloca o costume de libertar um prisioneiro. Pilatos quer libertar, mas os judeus pedem a liberdade para Barrabás. Essa parte, 18, 38 a 40. Logo depois, Pilatos entra, capítulo 19, versículo 1, 3. Esta é a cena principal. Jesus é coroado rei pelos soldados. Ele foi flagelado, coloca uma coroa de espinho na cabeça dele, um manto vermelho, caçoam dele, salve rei dos judeus. Logo depois, Pilatos sai. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 4 a 8. E diz às autoridades, novamente, que não encontra crime algum em Jesus. É uma cena complexa. Jesus vem para fora coroado com a coroa de espinho e manto vermelho. Eis o homem, et homo. Segundo, as autoridades judaicas pedem a morte de Jesus, uma morte política, na cruz, não uma morte de um profeta, apedrejamento. Terceiro, Pilatos não vê nele crime de morte. Quarto, os judeus replicam, ele se fez filho de Deus. Neste momento, Pilatos entra novamente. Capítulo 19, versículo 9 a 12. E começa a perguntar, de onde é Jesus? Jesus responde que a autoridade de Pilatos foi dada pelo alto, Deus. Pilatos quer soltar Jesus. A multidão provoca Pilatos dizendo que se soltar Jesus, ele se opõe a César, imperador. Pilatos sai. Neste momento, Pilatos apresenta Jesus, o rei dos judeus. Aqui os judeus pedem a morte de Jesus, a morte de cruz. E renunciam, a Javé como Deus do povo de Israel. E dizem que o rei deles é César. César era filho de Deus. Vemos esta parte, Pilatos, que sai, capítulo 19, versículo 13 a 15. Nesta cena de Pilatos sai, Pilatos entra, existe uma centralidade. A centralidade está no capítulo 19, do versículo 1 a 3. Jesus é coroado rei, e como rei será entronizado na cruz. A quarta parte encontramos no capítulo 19, do versículo 16 a 37. A primeira é a cena da crucifixão de Jesus. 19, capítulo 16, versículo 22. Relata que Jesus foi crucificado no lugar chamado Calvário, do lado de dois outros, Jesus no meio. Pilatos fez um letreiro, Jesus Nazareno, rei dos judeus. Isso provocou a reação dos judeus, mas Pilatos não cedeu. Deixou o letreiro como quis, escrito em latim, língua dos romanos, grego, língua universal falada na época, e hebraico, a língua dos judeus. A segunda cena é dos soldados, que repartiram as vestes de Jesus e sortearam sua túnica. Capítulo 19, versículo 23 a 24. A terceira cena é Maria e o discípulo amado. Jesus entrega sua mãe ao discípulo amado e ao discípulo amado entrega sua mãe. Capítulo 19, versículo 25 a 27. A quarta cena é a morte de Jesus na cruz. Capítulo 19, versículo 28 a 30. Nesta cena da morte de Jesus, vemos Jesus dizer que tudo estava consumado. Ele inclina a cabeça, isto é, morreu,
e dá o Espírito, entrega o Espírito. O Espírito é entregue na cruz. Em João, o Espírito é dado na cruz e confirmado, entregue aos discípulos na ressurreição. João capítulo 20, versículo 22. A quinta cena é o lado aberto pela lança, onde sai sangue e água. 19, capítulo 19, versículo 31 a 37. Do lado de Jesus é aberto como a lança, e aí sai sangue e água. Os padres da igreja viram aqui no sangue a Eucaristia, que brota da cruz, e a água, que é o batismo. Os dois sacramentos saem de Cristo na cruz, que entregou, que deu o seu Espírito. Nesta quarta parte, o centro dessas cenas é Maria, Jesus e o discípulo amado. A centralidade do Cristo crucificado que entrega Maria ao discípulo amado. Esse discípulo sabemos que é João, mas João nunca se chama de João. Ele sempre, quando se refere no seu evangelho, o chama de discípulo amado. Isso é uma forma de João para que todo aquele que lê seu evangelho tome o lugar do discípulo amado e se identifique com ele. A quinta e última parte, encontramos o jardim, o novo Éden, onde Jesus é colocado e de onde ressuscitará. João capítulo 19, versículo 38 a 42. O jardim. E no jardim, um túmulo novo. Ninguém havia sido sepultado. E do túmulo vazio anuncia que vive aquele que estava morto. Assim, o primeiro jardim, capítulo 18, versículo 1 a 11, corresponde ao segundo jardim, capítulo 19, versículo 38 a 42. O julgamento de Anás, o julgamento falso, capítulo 18, versículo 12 a 27, corresponde à cruz, a morte pedida pelas autoridades judaicas. A cruz, capítulo 19, versículo 36 a 37. A parte central é Pilatos e Jesus. E Pilatos, no diálogo com Jesus, no julgamento, ele vê a inocência de Jesus, capítulo 18, versículo 28, ao capítulo 19, versículo 15. A cena do entra e sai de Pilatos. Aqui não era Jesus que estava sendo julgado, mas é Jesus que julgava o mundo. As afirmações de Jesus, nessa parte, são fundamentais. Jesus é rei dos judeus, o reino de Jesus não é deste mundo, Jesus nasceu, veio ao mundo para dar testemunho da verdade, Jesus vem coroado pelos soldados, é o centro da cena de todos os capítulos 18 e 19, Jesus é et homem, eis o homem. Então é um capítulo bem sistemático, escrito por João, que nos mostra, que Jesus é o Senhor da história, Jesus é aquele que julga a história, ele não está sendo julgado, mas ele julga a história, e como Senhor da história, está pronto a realizar a vontade do Pai. Por nós morre para a nossa salvação, ressuscita para a nossa vida. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.